E é sobre esse assunto então que a gente vai falar hoje aqui em nome de Jesus. Acho que eu tenho que dar um clique ali para mim, Dani. Isso, thank you. Então o texto, Tiago começa falando assim para nós: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade e passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Amém, irmãos? Até aqui. Então, como eu falei no início, essa expressão que falamos tanto aqui em Portugal como no Brasil, de antemão eu já falo, é uma expressão bíblica. É uma expressão bíblica. Mas a gente vai tratar isso daqui a pouco. Então, antes da gente iniciar o sermão, irmãos, eu queria fazer algumas perguntas para vocês. Perguntas honestas. E óbvio que são perguntas retóricas, que a gente vai usar depois durante o nosso sermão, né, como respaldo, como base para o nosso sermão. Mas eu acredito que essas perguntas vão dar uma base, então, para a gente começar a compreender aonde que nós vamos chegar hoje aqui, né? Então, as perguntas, irmãos, a primeira que eu faço para vocês: será que tudo o que Deus quer acontece? Sim ou não? Tudo o que Deus quer, aquela vontade extrínseca de Deus, vontade intrínseca de Deus, a vontade plena de Deus, digamos, toda a vontade plena de Deus, ela acontece? Sempre. Sim ou não? Sim ou não? Ai, como vocês estão ficando teólogos, eu amo isso. Isso é teologia. Então tudo que, vou perguntar de novo, então tudo que Deus quer, acontece? Deus quer que toda a gente seja salvo? E todos serão salvos? Começa a reflexionar, hein? A pergunta contrária também é válida para nós. Será que tudo que Deus não quer, deixa de acontecer? Sim ou não? Deus quer que uma criança seja violentada? Não. Mas isso deixa de acontecer? Acontece, né? Infelizmente. Será então que tudo o que Deus deseja acontece? E tudo também que Ele não deseja, muitas vezes também não deixa de acontecer. E outras perguntas para a gente iniciar: será que Deus queria, ou Deus quis, que Adão e Eva caíssem espiritualmente lá no jardim, no Éden? Vocês acham que Deus queria que aquilo acontecesse? Será que Deus quis que o povo de Israel ficasse aproximadamente mais de 400 anos escravizados no Egito? Deus quis, não, eu quero que vocês fiquem. Será que Deus quis que cristãos morressem pela boca de leões por defenderem a sua fé lá quando o Império Romano dominava a igreja de Cristo? Perseguia a igreja. Deus queria que eles passassem por aquilo? Sim ou não? Será que Deus quis isso? Se Ele não quis, outra pergunta teológica, então por que é que aconteceu? Se Ele não quis que isso acontecesse, por que aconteceu? Será que Deus quis que mais de 6 milhões de judeus morressem em câmaras frias por conta de uma liderança maluca? Vocês sabem de quem? Levavam lá pessoas do comboio, de repente eles saíam do comboio, deixavam as malinhas lá. Tem a Hannah Arendt, né, que é uma judia, salvo engano o nome dela é isso. Ela tem até a história dela, ela deixou uma malinha dela quando ela sai do comboio, colocou o nome dela na mala, achando que ela ia voltar. Mas colocaram ela e toda a gente, né, os judeus, dentro de uma câmara fria e todos morreram lá. Será que Deus quis isso? Deus quis. E última pergunta: será que Deus quis que milhões de pessoas no mundo morressem em todas as eras onde teve pandemias catastróficas? Quem aqui perdeu pessoas na pandemia muito próximas? Eu perdi. Foi numa segunda noite que me ligaram: a sua amiga morreu. Eu lembro até hoje.
A gente chegou do culto de oração e de repente tocou o telemóvel, a tua amiga morreu. Aquela que frequentava os cultos, estava lá sempre, ela faleceu. Então essas perguntas são honestas, irmãos, do nosso coração. Essas perguntas são muito honestas de quem realmente ama o Senhor e quer saber muitas coisas. Então, igreja, o tema do nosso assunto hoje então é se Deus quiser. E essa terminologia, então, muitas vezes a gente usa sem pensar muito no que ela realmente pode expressar, o que ela realmente pode ser de verdade. E eu sei que no Brasil, eu não sei em Portugal ainda, mas no Brasil as pessoas usam essa expressão para tudo, até para marcar, para comer um lanche durante a semana. Se Deus quiser. Mas é toda hora, todo momento falando isso, se Deus quiser, e às vezes nem pensa realmente sobre Deus querer ou não, mas a pessoa usa, é uma expressão corriqueira. Vamos nos encontrar no shopping? Se Deus quiser. Vamos viajar? Se Deus quiser. Vamos passear? Se Deus quiser. A pessoa nunca usa o seu próprio compromisso. Eu vou sim, eu dei minha palavra, eu vou. As pessoas sempre fogem um pouco então da questão do compromisso e jogam para Deus. Se Deus quiser. Também é válido, eu acabei de falar, é válido, só que e o nosso compromisso? E a gente vai entender sobre essa questão então hoje. Tiago, irmãos, quando ele deu essa instrução para a igreja, foi a primeira igreja de Jerusalém. Você sabe que ele era irmão de Jesus, ele foi o primeiro pastor da primeira igreja em Jerusalém, e ele estava instruindo as pessoas ali. Mas comece a pensar comigo, irmãos, era a primeira igreja, fundamentada, estruturada ali, com pessoas, judeus, os prosélitos também. Então toda a gente tinha planos, toda a gente ali tinha plano, né, que a igreja crescesse, que a igreja acontecesse isso ou aquilo. Outros tinham outros planos de fazer tantas coisas, mas aí Tiago veio como pastor, né, e ele é bem áspero, né, irmãos? Tiago é considerado o escritor mais áspero da Bíblia. Fala e dá no meio, né? Vocês estão achando o quê? Vocês vão falar que vai viajar para lá, para cá e tá, mas vocês são neblina, vocês não passam de neblina. Mas quando a gente lê todo o contexto depois, irmãos, tanto antes quanto depois, Tiago não é que ele estava bravo com as pessoas em relação a fazer os seus projetos de vida, os seus planos. Não, Tiago estava querendo dar um norte para aquelas pessoas, que a nossa dependência é somente de Deus. Irmãos, Tiago estava falando, vocês podem planejar, vocês podem fazer projetos de vida, fazer, né, tudo o que vocês quiserem, mas nunca se esqueçam da dependência de Deus. Amém, queridos? Nós pregamos esse mês inteiro sobre essa questão de nós projetarmos, de nós termos alguém para potencializar o nosso projeto de vida, e isso é válido. Mas Tiago estava falando ali para o povo e fala para nós ainda hoje: não esqueçam da dependência de Deus, porque é Ele quem vai abençoar todos os nossos projetos. Glória a Deus, queridos. Então essa expressão, amém por isso, por essa expressão da gente falar se Deus quiser. Mas nunca jogue na conta de Deus, irmãos, projetos de vida que Deus deu para você fazer. Quantas pessoas que eu conheço que eram abençoados na igreja, desde pequeno, mas nunca fizeram projetos de vida, porque sempre usavam essa expressão: se Deus quiser um dia eu vou ser pastor, mas nunca comprou um livro de teologia para ler, nunca leu a Bíblia por completo. Percebe então como é fácil jogar na culpa de Deus, né? Se Deus quiser eu vou ser pastor. Como assim se Deus quiser? Deus quer, mas a nossa parte é correr atrás. Quantas meninas que eu lembro, a Jéssica, a Dani, eu gosto de dançar na igreja, eu quero dançar em todos os eventos que a igreja fizer. Mas já fez algum curso de dança pelo menos? Umzinho? Não. Você sabe o que é o plié, o pas de bourrée, sei lá, as expressões faciais, um monte de coisa? Não sabe. Então se Deus quiser. Então é assim que funciona. Então nós temos que tomar cuidado, igreja, quando nós falamos o se Deus quiser da boca para fora. A gente, como cristãos, nós temos que assumir aquilo que Deus deu para nós. E para você, irmãos, Deus deu muito talento. Deus deu coisas para vocês fazerem, realizar, que o outro não tem, que a pessoa da sua família não tem, que pessoas aqui na igreja não tem. Deus deu para você. Então não fique falando, se Deus quiser. Deus quer. Cabe a nós, então, fazermos os planos. E Tiago falando, agora a dependência
Depois que você fizer tudo, depois que você investir dinheiro, depois que você estudar, depois que você comprar os materiais, depois que fizer tudo, fala: Deus, tudo isso eu fiz com a força do meu braço, mas eu não posso realizar nada se o Senhor não estiver à frente desse projeto. Isso é que Tiago estava ensinando. Então Tiago não estava bravo, irmãos, apesar de às vezes alguns pastores parecerem às vezes, né, um pouquinho ásperos, mas ele estava ensinando, porque o povo estava se esquecendo. O povo aqui, ó, quando o Tiago pegou no pé dele, estava se esquecendo de colocar Deus como a principal dependência. Então Tiago queria que você planejasse também, irmãos. Ele quer que eu planeje. Ele quer que você tenha planejamento, ou planeamento de vida, né? O Senhor deseja isso. Então, essa expressão é saudável, amém, queridos? Pode continuar falando, tá bom? Se Deus quiser, se calhar Deus vai estar com a gente nesse negócio. Tem outra expressão agora no Brasil, né? Deus está nesse negócio. Então, por isso que a reflexão de hoje é importante, irmãos. Então, tudo aquilo que nós queremos, se não dá certo, é porque Deus não estava no negócio? Será mesmo? Será então que tudo que a gente quer e acontece, Deus está no negócio? Mas algo que a gente deseja e quer não acontece, Deus não está? Calma lá. Às vezes não acontece porque Deus tem os seus propósitos e o propósito dele é o mais importante. Ele vai usar os nossos projetos e nós achando que é a gente que está fazendo, né? Eu já falei aquele dia aqui, né? Igual o Augusto Nicodemos fala, Deus, ele olha para nós e sorri. Eu acho que às vezes você acha que esse projeto que você está fazendo é seu, mas é meu. Então Deus vai usar tudo isso para a glória e para a honra dele. Então, irmãos, muitas pessoas hoje que eu vejo colocam a responsabilidade toda em Deus, inclusive em questões de casamento. Por exemplo, o casamento acabou, o casamento ele se findou, foi porque Deus quis. Será? Eu acho que não. Eu quase tenho certeza que não. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Então como é que Deus está nesse negócio? Nós jogamos toda a culpa para Deus. Isso é um problema, jogar culpa para Deus. O meu filho não quer ir mais para a igreja. A pessoa então diz, é porque Deus tem os seus planos. Irmãos, enquanto ele for de menor, pode sim puxar, vai para a igreja comigo sim. Quando você tiver a sua vidinha, querido ou querida, aí você faz o que você quiser. Mas quando eu for responsável por você, você vai para a igreja sim. Eu acho que a Dani também ia, a Jé também ia, Renato ia, a Gabi. Não adianta, se era um pai ou uma mãe, ou vô e vó levando para a igreja, era obrigado, viu? Tem essa não, que com 10 aninhos ele não quer ir mais. Não tem essa. Então qual é a facilidade nisso, desse tipo de resposta que o ser humano dá para Deus, né? A gente quer colocar na conta de Deus aquilo que é da nossa conta. Da nossa conta. Pessoas arriscam a vida, por exemplo, indo morar em países e não tem documentação legal para aquele país. E acontece algo trágico lá com ela, com a pessoa. Foi porque Deus quis? O que vocês acham, irmãos? Pessoas que saem sem saber nada, por exemplo, pessoas que vêm do Brasil para cá, para Portugal, não sabem nada. Não sabem nem não sabem nem ler uma placa de aeroporto. Aí acontece uma tragédia e depois coloca na culpa de Deus. Agora eu pergunto, Deus deu inteligência para cada um de nós, irmãos? Pelo menos uma inteligência básica, cognitivo, né? Básica, sim ou não? Então a gente tem que começar a pensar, eu vou mudar de país, qual que é a cultura lá, o que eu tenho que fazer, o país lá é soberano nas suas leis? Sim, Portugal é soberano, então eu tenho que seguir as leis de lá. Não, mas acontece coisas, mas é Deus que quis. Como é que Deus que quis? Foi você, foi eu. Eu não sabia das leis de Portugal, uma das leis do trânsito lá, do colete. Tomei uma coima de 120 euros. Agora a culpa é de Deus? A culpa é minha, foi eu que não fui ler. Então a gente não pode, irmãos, colocar na culpa de Deus, né? Se Deus quiser aqui, a gente coloca na culpa de Deus, na conta de Deus. Então a gente vai errando e errando uma vez atrás da outra. A gente vai colocando na conta de Deus, mas Deus não tem nada a ver com isso.
É Deus olhando para a criação, então, para a sua criação, olhando para Adão e Eva, então, olha, a culpa é minha. Vocês pecaram, Eva, né? Depois o Adão lá, mas a culpa é minha. Deus não pode levar a culpa porque é erro nosso, pelo que é erro nosso. É Deus olhando então 430 anos de escravidão do povo de Deus. Quem é que pecou, irmãos? Quem é que fez coisa errada? Adorar outros deuses. E Deus já havia falado: se vocês me obedecerem, vocês vão comer o melhor dessa terra. Se vocês me obedecerem, vocês vão viver plenamente na minha presença. Mas o povo obedeceu? Não. Desobedeceram ao Senhor, foram adorar outros deuses, ficaram escravos do Egito mais de 400 anos. E você acha que Deus quis? Não. Deus, ele instruiu, mas cabe a nós a decidir sobre a nossa conta. E quais são as consequências dos nossos erros, irmãos? Tiago, agora a gente vai ler o início do capítulo que nós lemos, Tiago do capítulo 4, do versículo 1 a 5, que diz, olha o que o Tiago está falando: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Irmãos, Tiago está falando, você acha que Deus quer guerras? Não! Mas as guerras acontecem por causa das paixões das pessoas, pela sede do poder. Versículo 2: vocês cobiçam coisas e vocês não têm, vocês matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam, vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem, preferem a guerra. Quando pedem, não recebem porque pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Percebem isso, igreja? Tiago está falando, Deus quer uma coisa para nós, mas é a gente que escolhe outra. O Espírito Santo até tem ciúmes das nossas decisões, quando a gente faz coisas sem a dependência dEle, quando a gente decide coisas sem Ele estar no meio. E Tiago está falando, então o problema é de vocês, é vocês que estão correndo atrás disso. Então, irmãos, o fato de Deus permitir que algumas coisas aconteçam, não significa que Ele deseja que aconteça. É por isso que os reformados, ultra reformados, eles vão ter um problema muito sério para resolver sobre isso, sobre se Deus quer que crianças sejam violentadas. Deus quer, Deus decidiu, Deus decretou. Se Deus decretou algo, então se Deus decretou na verdade tudo, o porquê que Deus precisa intervir, se Ele já decretou? Percebem? Existe um problema muito sério teológico aqui. Não, irmãos, Tiago está falando para nós, tudo isso acontece por causa dos nossos maus desejos. Tiago está dizendo, de onde vêm as guerras? De Deus. Aqui em Portugal existe uma crença que Jesus Cristo mandou matar pessoas na guerra. Percebe aonde a paixão humana chega? Você acredita, irmãos, que Jesus manda matar pessoas inocentes? Matar por matar? Eu não estou falando de defender a sua nação. Se acontecer uma guerra realmente aqui, você defende a sua nação, mas você não tem o desejo de matar ninguém, você está só se defendendo. É diferente de Jesus Cristo falar, ô irmão João, é para você sair hoje matando pessoas aí, viu? Aonde que está isso na Bíblia? Não tem. Não tem. Muitas vezes, irmãos, as coisas acontecem, não é porque Deus quer, mas é porque Ele permite que isso aconteça. E Ele só permite porque Ele não é um Deus tirano. Você já imaginou se nosso Deus fosse um Deus tirano? Muita gente reclama de Deus ser um Deus que permite, mas a gente ia reclamar muito mais de a gente ter um Deus tirano. Eu quero fazer isso, não vai fazer. Eu não quero fazer isso, você vai fazer, você é obrigado a fazer isso. Isso é tirania. Deus não obriga a ninguém, nem a carregar a cruz. Jesus disse, se vocês quiserem, carreguem a sua cruz e sigam-me, mas se quiserem. Então, irmãos, a gente se pergunta, mas o que Deus quer então? O que Deus quer então da minha vida? Qual é a vontade dEle para mim? E eu vou dar 3 princípios rápidos aqui para nós. Como esse mês a gente está falando do voe, né? Fluir na presença de Deus, voar no Espírito Santo. Então o primeiro ponto para hoje, irmãos, é: Deus quer aquilo que está de acordo com a sua palavra, com a palavra dEle. O que isso quer dizer? Que tudo aquilo que você for fazer, irmãos,
Leve isso para a vida, não só para a questão de igreja, não só para a questão ministerial, mas leve isso para a sua vida profissional, emocional, sentimental, familiar. Toda decisão que você for ter na sua vida, a primeira característica é: o que é que está escrito? Se você tem dúvida sobre algo que você vai decidir hoje, amanhã, veja o que está escrito. O que está escrito na Bíblia? Exemplo, igreja. Um empresário que quer abrir uma empresa em Portugal ou no Brasil, qualquer outro lugar. A gente sabe que ser empresário é complicado, não é, queridos? Nós sabemos que tem muita administração de pessoas, de estrutura, de material, matéria-prima e principalmente as taxas, impostos que tem que ser pagos. Mas se um empresário quer abrir uma empresa, ele precisa saber disso, sim ou não? Ou não? Abre a empresa e vamos ver o que vai dar depois. Se eu quero abrir uma empresa em Olhão, contratar 10, 15 funcionários, eu tenho que saber qual é a taxação para mim, qual é a taxa sobre os meus funcionários, sobre qual é o material que o serviço que eu vou vender, o produto que eu vou vender, se tem taxação sobre isso. Se eu vou exportar para outro país da União Europeia, eu vou ter uma outra taxação sobre isso. Se eu vou exportar daqui para a América do Sul, América Latina, enfim, nós temos que saber, o empresário tem que saber disso. Então a pergunta é: eu vou abrir uma empresa e eu não quero pagar as taxas, eu não quero pagar nenhum imposto, eu quero fazer tudo debaixo do pano. A primeira pergunta vai valer para nós: o que está escrito na Bíblia? A gente tem que pagar os impostos, sim ou não? Sim ou não? Quando Pedro não tinha o dinheiro para pagar o seu imposto para Roma, e Jesus também não tinha naquele dia, Jesus falou: vai lá, Pedro, pega lá, vai lá, pega do peixe, vai ter 2 moedas na boca do peixe, uma para mim, uma para você, pague o nosso imposto. Daquele dia, daquele mês, sei lá, enfim. E depois Jesus fala algo interessante: dê a César o que é de César. E depois ele fala uma outra coisa, ele não para aí: dê a Deus o que é de Deus. Então, está escrito: quer abrir empresa? Pague as taxas, paguemos os impostos. Ah, mas é muito, 23% de IVA. É, fazer o quê? Fora as outras taxas, né? Vai abrir, em Portugal é muito mais, irmãos. Até quando você vai abrir uma loja, você tem que pagar até a taxação para você abrir o tanto que você vai usar de metros quadrados. Então nós temos que entender disso. Pague o imposto, paguemos o imposto. Ah, mas eu não quero ser empresário, então. Então vai trabalhar com contrato de trabalho. Mas vai ter que pagar imposto também. Desconta de você ou não desconta? Tem lá no contra-cheque, no lerite de vocês, tem lá os descontos. Ah, patrão, eu quero que você pague eu por fora, porque daí eu não pago o imposto aqui. O que está escrito? Dar a César o que é de César. E depois tem empresário ainda que não quer nem pagar imposto e não quer nem dizimar na igreja. Eu estou dando um exemplo, tá, irmãos? Do empresário. Não quer pagar os impostos e também aí não quer pagar, devolver a Deus aquilo que é de Deus, porque ele acha que tudo foi conquistado pela força do braço dele. Então o cara já peca 2 vezes. Mas a pergunta aqui é: o que está escrito? Ah, é difícil abrir empresa. Eu sei que é por isso que eu nunca abri empresa grande, irmãos. É só eu e a Jéssica. Eu pago ela aqui, só ela. Mas se for abrir empresa, tem que saber da taxação. O ano passado tem declarações trimestrais em Portugal, amém, queridos? Para quem quer ser empresário, declarações trimestrais que você tem que informar para a segurança social quanto que você está ganhando, e você paga um outro valor acima do que já estava pagando antes. É terrível? É terrível. Vai fazer o quê? Não quer? Vai trabalhar por contrato. Então, o ano passado eu tive que pagar acho que quase 700 euros de imposto sobre um serviço que eu fiz para a Success Work, para a empresa que a Jéssica trabalha. Eles dividiram em 3 vezes, graças a Deus. Vai ter que pagar. Não quer, né? Vai fazer outra coisa da vida. Então, irmãos, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus não é fácil. Mas a gente sempre tem que ter isso para a nossa vida. O que está escrito? Ah, a gente quer mudar de estado, de região. A Bíblia permite que a gente mude a nossa vida, irmão? Sim ou não? Sim. Não tem nada contra isso. Mudar de vida, mudar de família, né? Mudar de família não.
Aí não dá. O Anderson falou isso, né? Brincando. Mas pode mudar. Está liberado. Vocês são livres perante a Bíblia. E depois a gente vai para o segundo fundamento, que vai dar continuidade nisso aqui. Então, o apóstolo Paulo também para Timóteo, ele escreveu certa vez isso, sobre essa questão. 2 Timóteo 3,16. Quando a gente fala que a Bíblia é que nos norteia, Paulo escreveu assim: toda a escritura é inspirada por Deus. Ele falou que só uma parte, irmãos, da escritura? Toda. E ela é útil, olha o que ele fala: primeiro, para o ensino; segundo, para a repreensão; terceiro, para a correção; quarto, para a instrução na justiça; quinto, para que o homem de Deus seja apto; e sexto, pleno para toda boa obra. Às vezes a gente só quer, não sei qual parte que a gente quer aqui, dessa parte que Paulo ensina. Eu acho que a gente só quer que a gente esteja plenamente preparado. Mas Paulo está dizendo que a Bíblia, a palavra, é para o ensino, é para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Então vocês vão tomar uma decisão essa semana, irmãos? Analise a Bíblia, o que está escrito. Ah, mas é difícil ler. A minha versão está na versão dos anos 1000, né? A versão do Cid Moreira. Então, vai no Google, tem internet hoje, graças a Deus. Não vai fazer como aquele pastor que leu aquele texto errado, né? Vai e pega uma mulher e adultera. Pega uma mulher adúltera como referência, né? Temos que saber até nisso, irmãos, ler e saber ler, né? Ah, pastor Enzo, eu estou pensando em me separar. Eu estou pensando no divórcio. O que a Bíblia fala? Ah, eu estou pensando em dar um calote amanhã, hein? Amanhã eu estou devendo dinheiro para o irmão João, é um exemplo. Estou devendo 200 euros. Mas eu tenho 200 euros comigo hoje, mas eu acho que o irmão João não precisa desse dinheiro. Eu vou usar amanhã para comprar as minhas coisas. E vou deixar o irmão João sem o dinheiro dele. O que a Bíblia fala sobre isso? É certo? É certo ou errado? E eu, aqui em Portugal, acho que foi o mês que a gente mais passou problemas financeiros no primeiro ano. Mas a gente preferia pagar, até o carro que a gente comprou, que foi tenso, a gente ficava sem dinheiro em casa, irmãos. Mas eu preferia honrar. Eu falei para aquela pessoa que eu ia pagar 200 euros por mês no carro. Estava lá. A Bíblia fala isso. Vamos para o segundo ponto, irmãos. Então o primeiro ponto é a Bíblia, né? Ver o que a Bíblia fala. E o segundo ponto, o que Deus quer que você vá fazer, o que você vai decidir, está de acordo com a promoção da vida? Promover a vida de Deus, promover a vida espiritual nas pessoas, promover a vida física nas pessoas. Se você tem dúvida, irmãos, por exemplo, se você quer fazer algo, já leu a Bíblia, mas ainda está em dúvida. Olha, o que eu quero fazer, a Bíblia tem hora que fala isso, mas tem hora que fala aquilo, e eu não consigo ainda compreender o que Deus quer. Vai para o segundo ponto, é muito fácil daí. Aquilo que você vai fazer promove a vida? Vai ajudar na vida das pessoas? Vai ajudar a vida de alguém? Quando Jesus, irmãos, vocês lembram de uma vez que Jesus estava ordenando lá o evangelismo, o primeiro evangelismo deles, dos discípulos? Jesus falou, vão de 2 em 2 para cidades, tal, vão pregar o evangelho. Se ninguém aceitar, porque ninguém é obrigado, vocês sacodem lá a poeira do pé tal, e vão para outra. Mas teve 2 discípulos lá que não gostaram de serem mal recebidos, né? Lá em Samaria. Vocês lembram quem era? Tiago e João. Jesus chegou lá, Jesus mandou, eles foram. Depois Jesus chegou. Aí Tiago e João chegaram. Jesus, a gente veio pregar aqui, falar do seu amor, falar do evangelho, né? Que o Senhor é o Messias. Mas essa cidade não recebeu bem. Sabe o que a gente quis fazer? Então a gente teve uma ideia. Já lembrei do Diogo. Eu tenho uma ideia. A gente ia orar para Deus, para que Deus, o Senhor, mandasse fogo para consumir toda a Samaria. Isso promove a vida, irmãos? Veja que eles queriam usar a Bíblia, porque nós devemos orar ao Senhor, amém? Mas eles queriam usar a Bíblia, uma ordenança bíblica de oração, para fazer o mal, para tirar vidas. Aí Jesus foi a favor da ideia deles, irmãos? Sim ou não? Jesus repreendeu eles ali, esses 2 irmãos. Jesus disse assim,
Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espíritos são, porque o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Então, queridos, todas as nossas decisões passam pela Bíblia primeiro, e depois passa por esse crivo, pela promoção da vida. Jesus não quer que ninguém morra. Jesus não quer que nenhum cristão saia matando pessoas aí em nome dele, que é pior ainda, né? Eu estou matando em nome de Jesus. A promoção da vida. E se Jesus disse há 2000 anos atrás isso, tem pessoas que fizeram escândalo com isso há uns 600 anos atrás. Vocês lembram da época da caça às bruxas? Não aceitava o nosso evangelho, vai ser morto. Irmãos, nem precisa perguntar se está certo ou errado, né? Jesus veio para salvar pessoas e não para matá-las. Então acho que Jesus olhou para esses dois discípulos, e detalhe, né? João falando aquilo, João queria orar para que Deus mandasse fogo, e hoje nós conhecemos ele como discípulo do... Às vezes uma repreensão serve um pouco, às vezes uma repreensão é boa, e Jesus repreendeu eles ali. Acho que Jesus pensava: vocês não entenderam nada ainda, né, Tiago e João? Eu falei o quê? Se uma cidade não receber vocês, sacode a poeira e vai para outra, não tem problema. É quem quiser me segue, quem quiser vem comigo, quem não quiser, não vai fazer igual aquele evangelismo do menininho no Brasil lá. Quer uma Bíblia? Não quero. Daí ele xinga a pessoa lá. Não pode fazer isso. Tem que promover a vida. E deixa eu falar uma coisa para assustar vocês agora, irmãos. É uma pesquisa de 2022. Vocês sabiam que o percentual de violência doméstica, em geral, é praticamente igual entre as pessoas da igreja em relação às pessoas de fora da igreja? Vocês conseguem entender isso? Eu não sei, quando eu li essa pesquisa para montar o sermão, eu falei: Deus, como é que pode ser praticamente igual? Violência doméstica entre cristãos, o homem violentando mulheres, batendo em mulher, e são crentes. Domingo coloca a Bíblia lá e vai para a igreja. Ô glória! Que evangelho é esse, irmãos, que não favorece a vida? Que evangelho que está sendo pregado a essas pessoas que não favorece o propósito eterno? Que evangelho é esse que não favorece a sua própria família? Que evangelho é esse que não favorece o amor de Deus? Percebem? Queria usar a Bíblia e batendo com a Bíblia na cabeça da esposa dentro de casa. Mas eu sou crente, hein? Sou muito crentão. Eu acho que é por isso que alguns não vieram mais nessa igreja. Porque teve um culto que eu lembro no ano passado, salvo engano, no começo do ano passado, eu falei sobre isso. Se mulher vinha aqui e veio falar que seu marido a espancava, batia, eu falei: vou chamar a polícia. E eu vou chamar mesmo, porque é negligência do pastor se não fizer isso. O pastor tem que cuidar das ovelhas. É por isso que eu acho que alguns não vieram mais. Mas pelo menos ouviram a verdade. E Deus não vai cobrar de mim isso, graças a Deus. Algum tempo atrás, como eu disse, irmãos, uma mulher veio aqui falar comigo. E ela disse que apanhava do marido em casa. E eu falei para ela que eu ia chamar a polícia. E ela falou: não, eu acho que Deus vai transformar, se Deus quiser. Sabe o se Deus quiser? Se Deus quiser. Eu falei: mas quantas vezes já, irmã? Desde quando a gente casou. Você acha, irmãos? Eu falei: eu vou. E eu mandei e-mail na polícia. Não sei o que aconteceu depois. O pastor está aqui primeiro para proteger as ovelhas. Eu sei que tem igrejas que são contra isso, porque é o Deus... Não. Uma coisa é um acontecimento, um acidente, irmãos. Mesmo assim ainda sou contra. Mas quando é algo constante, não. A pessoa, se Deus quiser, Deus vai salvar essa pessoa lá na cadeia. Aí sim, Deus pode ou não pode, irmãos? O cara que vai preso, porque o cara é muito valentão com a mulher em casa, com os filhos, espanca, bate nos filhos, é valentão, mas na empresa não peita o chefe lá. Na empresa, quando chega alguém do outro setor que é mais duro, é mais forte, aí fica quietinho. Quando alguém contraria, abaixa a bola, mas quando é com a mulher, bate.
Pega lá o sapato pesadão do trabalho, dá na cara da esposa. Mas com outro homem abaixa a bola. Então vai aprender a ser homem na cadeia. E Deus vai transformar essa vida, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Eu não sei o que aconteceu com essa pessoa mesmo, mas se ela foi, aqui demora um pouco mais as coisas, mas eu torço para que o Espírito Santo fale com essa pessoa e ela mude de vida. Um homem que bate numa mulher, não tem que fazer carinho nele. Homens que espancam mulheres não é para fazer carinho. Tem que falar a verdade na cara dele. Então o primeiro princípio, ver o que a Bíblia fala. O segundo, promover a vida. Você acha que um crente que bate em esposa, um homem bate, está promovendo a vida? E o terceiro ponto, a nossa decisão está de acordo com o fortalecimento da igreja local, a igreja de Cristo aqui na terra, irmãos. Então o primeiro ponto, está na Bíblia, está escrito. Segundo ponto, eu estou promovendo a vida das pessoas com isso. E terceiro, vai fortalecer a igreja de Cristo aqui na terra, vai fortalecer a minha igreja. Se a gente tem dúvida sobre isso, irmãos, eu vou dar um exemplo para vocês. O que acontecia muito no Brasil, pessoas crentes abençoadas do Senhor desde sempre na igreja, mas de repente Deus abençoou e saiu lá uma herança, um valor alto para a pessoa, um dinheiro alto, e a pessoa ganhou aquele dinheiro, ou ganhou um dinheiro na justiça de trabalho, enfim, ganhou um dinheiro. Aí a pessoa chegava para o pastor e falava: pastor, estou pensando em comprar uma casa, um sítio, aqui não fala sítio, fala o que mesmo? Uma quinta. Aí o pastor fala: amém, que bênção, pode comprar a quinta, você é livre, segundo a Bíblia. Primeiro ponto, você pode comprar. Segundo ponto, está promovendo a vida, você vai abençoar pessoas, vai abençoar sua família, vai abençoar amigos. E o terceiro ponto, vai fortalecer a minha igreja. Aí o pastor perguntava então: você vai continuar ofertando, dizimando na igreja? Ah, não, agora com esse dinheiro eu vou ter que investir tanto lá, que eu não vou conseguir mais abençoar a igreja. O que vocês acham, irmãos? Deus quer, é bíblico, você pode. O outro crivo é: estou promovendo a vida, sim, mas eu vou parar de abençoar a igreja de Cristo na terra, então, para abençoar só a minha vida? Eu vou comprar um carro novo agora, eu vou trocar o meu de 2.000 euros por um de 10, mas aí eu vou parar de abençoar a igreja local? Se sim, irmão, se isso vai acontecer, é melhor que nem aconteça. Isso acontecia muito no Brasil, as pessoas abriam mão. É tenso, porque quando a gente faz isso, irmãos, a gente está dizendo para Deus que a obra dele não é importante. Se isso acontece com a gente está dizendo: Deus, sou eu só que sou importante, porque já passou pelos 2 primeiros crivos, passou pelos duas primeiras características aqui, então sou eu que sou o mais importante. O teu reino, se sobrar um dinheiro, eu abençoo. Se sobrar algo, então, um ordenado de 1.000, se sobrar 5 euros, então aí tá, Deus, a igreja recebe, amém, queridos? Mas você acha que Deus recebe? 5 euros, aí sobrou? Sobrou 5, dá para Deus aí. Você acha que Deus merece isso? Então, irmão, se o teu sonho não passa por fortalecer a igreja de Cristo na terra, desculpa mesmo. E eu prego isso para mim também, e eu sou o primeiro a levar essa bomba. Esse sonho não vem de Deus. Se esse sonho, o nosso sonho, o seu sonho não tem a ver com aquilo que Deus sonha, então desculpe, igreja, Deus não está nesse negócio. Eu não estou falando que um mês ou outro a gente possa ter problemas financeiros. A gente dá estudo sobre isso, amém, queridos, aqui. Às vezes pode acontecer, você sempre está lá com dinheiro seu contado, certo, correto, e acontece uma enfermidade na família, ou alguém no Brasil está muito doente, você precisa mandar dinheiro para lá. Isso acontece, irmãos, e Deus entende. Mas eu não estou falando em questão acidental, eu estou falando quando vem de forma constante do nosso coração. Eu decido, não quero mais. Então desculpa, Deus não está nesse negócio, porque você não vai ver na Bíblia, irmãos, ninguém deixando de ofertar no reino de Deus,
porque compraram algumas coisas, ou porque foram fazer outras coisas da vida, todos eles continuaram ofertando. Então, irmãos, você até pode fazer coisas contra a vontade de Deus, porque vai passar pelos outros crivos. Mas Jesus vai perguntar para você: você não ama minha noiva? Isso é tão sério que às vezes a gente fica refletindo e brincando com isso. Mas Jesus, se Jesus, a Bíblia diz que ele se entregou por ela, pela sua noiva. Veja, irmãos, Jesus não deu umas palavras para a noiva, ele se entregou por ela. E Jesus está perguntando para nós: então, uma casa vale mais que a minha noiva? Então, será que a gente ama realmente a noiva de Cristo? Quando a gente olha uma igreja que tem toda a perspectiva para crescer, mas eu não vou investir porque eu quero guardar o dinheiro para mim. É só eu. A gente não ama a noiva de Cristo. Desculpa, irmãos, mas a gente não ama. Se alguém estiver olhando pela internet, desculpa você também. Você não ama a igreja de Cristo. Jesus está dizendo: como que você fala que me ama, mas não ama a minha igreja, a minha noiva? Como que a gente fala que ama Jesus se não ama a igreja dele? Se Jesus foi até as últimas consequências por ela. O Bill Hybels, um pastor muito conhecido nos Estados Unidos, ele diz que quando uma igreja funciona corretamente, ela é a esperança do mundo. Se uma igreja funciona corretamente, cada um na sua pasta, cada um fazendo aquilo que Deus manda fazer, não um entrando na pasta do outro, se essa igreja funciona corretamente, ela vai ser a esperança do mundo. Queridos de Deus, eu não sei o que Deus tem para cada um de vocês aqui em Portugal, porque é aqui que nós estamos agora. Eu não sei o que Deus vai realizar ainda nesse ano ou para o próximo ano na vida de vocês, mas de uma coisa eu sei: esteja sempre pronto para abençoar a igreja de Cristo. Esteja sempre pronto para isso. Você faz parte do corpo de Cristo, queridos? Você acha que sim? Crê que sim? Então você abençoa o corpo. Como é que a gente olha a nossa família às vezes passando necessidade e você não vai ajudar? Você consegue? Eu não sei. Eu não consigo olhar para os meus filhos um dia doentes, enfermos, passando problemas. Estevão e Eloá, vocês são adolescentes, fiquem doentes, aí eu vou gastar outra coisa. Eu vou investir eu vou comprar um carro novo para o pai. Mas eu estou andando com meu filho doente dentro do carro, né? Pelo menos isso, né? Percebe, igreja, que hoje existe uma inversão de valores nas coisas? Muita inversão de valores. Quando uma igreja funciona corretamente, ela é a esperança do mundo. E Tiago 4, versículo 17 diz, Tiago diz para nós, agora é para arrebentar o que Tiago fala: quem sabe o que Deus quer e não faz, peca. Se você sabe o que tem que fazer e não faz, Tiago está falando para nós, vocês pecam. Se vocês sabem o que é o desejo de Deus para vocês e não estão fazendo, vocês estão pecando. Que Deus continue então, irmãos, fazendo você sempre desejosa pela obra de Deus. Ver igrejas crescer, isso é maravilhoso, queridos. Eu estava orando um tempo para uma igreja que crescesse ainda mais, porque a gente podia ir para o prédio deles. Nunca ore para a igreja fechar, irmãos, isso é terrível, mas peça para Deus que abençoe ainda mais. Tem 100 pessoas hoje que vá 200, 300, porque eles vão ter que precisar de um lugar melhor ainda para eles, e nós vamos para lá. Isso é uma bênção, isso não é inveja, irmãos, é querer que o reino se expanda e a gente também cresça, porque outros também pode vir usar esse templo aqui um dia. Mas isso é o desejo do nosso coração, de ver igrejas crescerem, porque muita gente tem desejo que os cafés cresçam, onde tem lugares que o pecado é predominante ali, aí tem que crescer, mas o corpo de Cristo, pessoas do corpo de Cristo pensam isso, infelizmente. Então, irmãos, quando qualquer coisa na sua vida, amanhã se você for decidir algo, primeiro ponto, está escrito na Bíblia? O que a Bíblia fala sobre isso? Segundo, a minha decisão vai favorecer a vida de pessoas? E terceiro, o quanto isso vai contribuir para a igreja de Cristo? E só para finalizar, vou contar uma aplicação para nós sobre
os tempos que vivemos hoje, os tempos modernos na qual vivemos hoje. Quantas pessoas hoje decidem fazer outras coisas porque deu certo na vida do outro? Eu quero abrir um restaurante em Portugal, porque todo mundo que abre restaurante em Portugal dá certo. Mas e se a gente abre e Deus não abençoa? Porque muita gente diz assim, né? Se eu fizer a minha parte, Deus vai fazer a dele. Uai, aonde está escrito isso na Bíblia? Deus, Ele vai abençoar se Ele quiser. Tem até um meme sobre isso, né? Eu vou fazer isso, Jesus. Daí Jesus fala, eu não quero. Nem sempre, irmãos. A questão é, Deus, eu vou projetar, eu vou fazer isso, porque o Senhor deu isso para mim. Então, Senhor, se é da tua vontade, eu sei que o Senhor vai me abençoar, se for da vontade dEle. Então, a gente vive num mundo hoje, onde as pessoas olham os outros fazendo coisas, eu quero fazer também. Eu vou dar um exemplo aqui. Antigamente, irmãos, as pessoas tinham as suas casas, construíam as suas casas, e eu me lembro que meus pais contavam isso, os meus avós, que naquele tempo quase ninguém tinha inveja de ninguém. Naquela altura, anos atrás, os vizinhos, eles se doavam um pelo outro, um fazia um bolo, dava para o outro vizinho comer, o outro fazia, pães diferentes, dava para o outro vizinho comer, trocavam ali, ninguém tinha inveja de ninguém. O tempo foi se passando, irmãos, e começaram aquelas casas mais bonitas. Um quis colocar uma fachada diferente da outra, o outro foi fazendo outras coisas estruturalmente dentro de casa melhor do que o outro. Aí chegou o tempo do jardim, da relva na frente de casa. Um querendo colocar a relva mais bonita do que o outro. E nisso começou aquela questão de inveja. Mas a pergunta que sempre fica na minha cabeça é: o porquê que eu quero colocar uma relva? Para ser melhor do que a do outro, ou porque realmente eu gosto? A gente quer uma relva bonita como a do vizinho, mas a gente não viu o quanto ele acordou de manhã para molhar, para regar aquela relva ali, o quanto ele foi cuidadoso na plantação daquela relva, o quanto ele teve zelo por aquilo. E muitas vezes as pessoas depois de meses olham e falam: eu quero a relva dele, mas não sabe o quanto ele fez para aquilo acontecer. E isso que eu estou falando, irmãos, não é sobre relva. Eu estou falando sobre ministério. Eu estou falando sobre vida cristã. Eu estou falando sobre família. Eu estou falando sobre chamado. Quando a gente olha o outro, o quanto será que ele pagou para chegar naquilo? O quanto que aquela irmã batalhou para estar lá? Então eu não posso querer o que ela tem porque eu vi, mas eu tenho que querer porque realmente Deus deu para mim. E isso não é sobre relva, irmãos, é sobre a nossa vida. Então hoje, irmãos, Deus nos fala: se você quer as coisas do meu jeito, Deus falando, então eu já escrevi para vocês. Se vocês querem as coisas do meu jeito, então procurem promover a vida. Se vocês querem as coisas do meu jeito, então favoreçam a minha igreja. Esses 3 crivos, irmãos, vocês nunca vão errar. Vocês nunca vão errar. Vamos nos colocar em pé, irmãos? Tiago falou para aquele povo, né? Existem guerras no mundo porque Deus quis? Não. Foi porque vocês tinham as paixões erradas. Eu queria que cada um refletisse sobre isso, sobre esses 3 crivos que nós tratamos aqui hoje. É uma palavra de ensinamento para nós, irmãos. É uma palavra de ensino para a minha vida também, para a sua vida. Pode colocar, né?